Bom, essa semana eu tenho uma novidade quentinha em relação ao tratamento da ejaculação precoce. Saiu agora um tratamento que pode de fato revolucionar o jeito que a gente encara e o jeito que a gente lida com essa doença. Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista e essa semana eu vou falar para vocês sobre o uso de ácido hialurônico na glande para melhorar a ejaculação precoce. Mas antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse conteúdo, ativarem o sininho e compartilharem com qualquer pessoa que você acha que isso pode ajudar. E se vocês ficarem até o final do vídeo, eu vou trazer as minhas opiniões sobre esse tratamento. Então, para a gente começar, é importante a gente entender o que é ejaculação precoce, né? Então, existem algumas definições sobre a ejaculação precoce. Geralmente é quando a pessoa ejacula muito rápido ali durante o começo de uma atividade sexual. Isso pode ser mais grave até, da pessoa ejacular antes dela ter a penetração, ou um pouquinho mais leve quando ela é no começo ali, ou ela não consegue ter o controle ali da ejaculação. Em relação a tempo, existem várias definições que já foram avaliadas assim na literatura. Algumas pessoas falam abaixo de 3 minutos, outras abaixo de 1 minuto. Enfim, isso muda muito. O que eu gosto muito no consultório é que a pessoa consiga ter controle sobre a própria ejaculação e ela consiga ter uma relação onde ela e a parceria consigam chegar até o orgasmo, chegar até o prazer. Essa ejaculação precoce, a gente divide ela de duas formas, né? A gente chama um tipo de ejaculação precoce primária, que acontece quando a pessoa sempre teve ejaculação precoce, ou seja, desde que ela começou a atividade sexual, ela não tem controle, ela acaba ejaculando antes do que ela gostaria e isso vira uma frustração ao longo de uma vida inteira, tanto para ela quanto para a parceria. E a gente tem também a ejaculação precoce secundária, que a pessoa conseguia ter controle, mas acontece alguma coisa, ou eventualmente em determinadas situações, com determinadas parcerias ou com determinados tipos de parceria, como por exemplo, uma pessoa que goste mais, ou uma parceria mais esporádica, aí ele perde esse controle. Quando a gente fala de ejaculação precoce primária, que é essa que sempre acompanhou, isso é uma característica da pessoa, de uma maneira fácil de entender, né? Claro que é muito mais complexo que isso, é como se ela tivesse uma sensibilidade maior ali na região. Como eu te falei, isso é muito mais complexo, né? Mas para ficar fácil. Então isso é uma característica da pessoa. Quando a gente tem essa ejaculação precoce primária, a gente vai orientar várias medidas para conseguir ter um pouco mais de controle, mas de maneira geral é muito difícil que a gente consiga tratar isso de uma maneira definitiva sem o uso de medicações. E dentro desse arsenal terapêutico nosso, a gente tem algumas medicações que são até muito boas para isso, como por exemplo a dapoxitina, a paroxetina, os sprays tópicos, então eles são bons para a gente conseguir tratar. Mas todos esses tratamentos, eles têm uma limitação, que é o fato da pessoa ter que se programar ali para ter relação sexual. Então a pessoa tem que tomar um remédio para se preparar ali para ter a relação sexual satisfatória. E eventualmente ela não gosta de ter que ter esse preparo. O spray tópico, por exemplo, ele diminui um pouco a sensibilidade. Então, embora ele seja muito bom para esse tipo de paciente, tem paciente que não gosta dessa perda de sensibilidade, ou eventualmente fica preocupado que isso pode passar para a parceria e ela pode perceber. Então, existem algumas limitações. A gente sempre usou, e eles são bons tratamentos, mas eles tinham algumas limitações, né? Em relação à ejaculação precoce secundária, o grande vilão aí é a ansiedade. Porque a ansiedade, ela faz com que o nosso corpo encare ali a relação sexual como uma ameaça e libera adrenalina. A adrenalina é o neurotransmissor que faz com que a gente ejacule, né? Então, o orgasmo de todo mundo, tá? De quem tem uma ejaculação normal ou de quem tem uma ejaculação precoce, ele acontece na vigência da adrenalina. Só quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa é uma pessoa muito ansiosa, essa adrenalina faz com que esse limiar aí para a ejaculação, ela fique mais próxima. Então, para essas pessoas, a gente até pode usar a medicação também, que ajuda a entrar de volta ali no trilho, mas é muito importante aprender a ter o controle da ansiedade. É uma coisa mais psicológica do que de fato orgânica. Então a gente separa dessa forma. O ácido hialurônico é uma coisa que entrou com muita força agora dentro da urologia, né? Ele sempre foi muito comum para dermatologista, principalmente em procedimento estético, de diversas formas, mas ele entrou de uma maneira muito impactante aí pelas técnicas de aumento peniano. O pessoal chama de bioplastia, harmonização peniana, aí tem um monte de nome. Então esse material ele começou a ser mais comum nos círculos urológicos. Alguns desses estudos, que inclusive estavam estudando também a parte de estética peniana, eles começaram a aplicar o ácido hialurônico na glande, para que se consiga ter um aumento do volume da glande.
Do ponto de vista estético, isso ainda é bastante questionável, né? Até porque ali absorve mais rápido o ácido hialurônico, então existem alguns problemas ali com a parte estética na glande de aplicar ácido hialurônico, pelo resultado. Mas eles começaram a perceber nesses estudos aí que as pessoas que tinham ejaculação precoce começaram a melhorar muito, e eles começaram a avaliar isso de uma forma objetiva. Então esse estudo, esse vídeo aqui, melhor dizendo, ele foi trazido porque recentemente saiu no Journal of Sexual Medicine, que é talvez uma das revistas mais importantes aí da andrologia, uma meta-análise, que é um tipo de estudo bastante impactante, que tem um poder muito forte aí, que analisou vários artigos em relação à ejaculação precoce e esse tratamento aí com ácido hialurônico. E o que eles viram, né? Então, existem vários artigos que foram atualizados, 13 eram os mais significativos, que realmente uma qualidade um pouquinho melhor, e desses 13, 4 eram ensaios clínicos controlados, né? Então, eles tinham um grupo que usou o ácido hialurônico e um grupo controle, que foi ou nada, ou um placebo, ou eventualmente a dapoxetina, que é o tratamento padrão ouro hoje. E o resultado foi muito surpreendente, muito positivo. Então, o tempo de latência, que é o tempo que leva para a ejaculação, ele aumentou muito no grupo de pessoas que usou o ácido hialurônico na glande. Como a gente não tinha esse tratamento, a gente sempre usou só medicação, né? A gente não tinha um procedimento para isso, é muito impactante. Porque os pacientes que não se dão bem, ou não se adaptam, ou não gostam dos outros tipos de tratamento, a gente começa a ter uma ferramenta nova aí para usar. E essa ferramenta já está, inclusive, no guideline europeu. Então, eles falam que você pode usar o ácido hialurônico glandar de maneira cuidadosa para alguns pacientes selecionados. É claro que isso é uma evidência fraca ainda, porque isso está começando a ser estudado agora. E o que eu acho sobre isso? Então, a primeira coisa que é importante é a gente selecionar muito bem o paciente. Se o paciente ele tem um problema que é mais psicológico, eventualmente ele até quer uma resolução mais rápida ali para aquele problema. Mas colocar ou submeter essa pessoa a uma terapia que é eventualmente invasiva, né? Então, por mais que seja pouco invasiva, ela é invasiva, isso pode ser ruim. O tratamento dele seria muito mais aprender a controlar essa parte da ansiedade, aprender a controlar a emoção ali, se cobrar menos, eventualmente até com tratamento com um psicólogo, e não com necessariamente um procedimento. Então, para esses pacientes, eu não sei o quanto isso vai ajudar. Pode ser que com o tempo a gente veja que isso funcione também, ou isso funciona para melhorar a autoestima e a pessoa voltar ali no trilho e com isso aprender a controlar um pouquinho mais a parte emocional. Mas pode ser que não, pode ser que a gente realmente não precise disso. Então, nesse começo, é muito importante a gente ter algum cuidado aí na indicação dos pacientes. Eu acho que para os pacientes com ejaculação precoce primária, a gente sempre deve tentar o que é não invasivo primeiro. Então, se a pessoa se dá bem com o remédio, ela se adaptou, ela está curtindo ali o tratamento dela e conseguiu resolver, a gente não precisa de um tratamento necessariamente invasivo. Agora, se esse tratamento falha, isso daí pode ser uma ferramenta a mais aí para a gente usar. É muito importante a gente falar uma coisa também, que esses estudos, por mais que tenham mostrado esses resultados, eles têm algumas falhas metodológicas. Primeiro, que o principal motivo deles terem sido feitos não era para avaliar a ejaculação precoce, e sim para a estética peniana. Então, isso daí foi um desfecho secundário que foi observado em boa parte dos estudos. E de maneira geral, por mais que existam 13 estudos, só 4 desses eram controlados. Esses outros estudos, eles perdem um pouco em qualidade. Isso aumenta a chance de ter algum viés ali. De maneira geral, mesmo que a gente some todos esses artigos, não são milhares de homens que foram testados ainda, são poucos homens. Então isso é uma coisa muito inicial. Em medicina a gente tem que ter cuidado, porque a nossa prioridade tem que ser sempre a segurança do paciente. É muito comum que quando aparecem essas técnicas novas, as pessoas já queiram saber sobre aquilo, elas querem fazer aquilo ali, querem pular no que é novo, né? O ser humano ele tem uma tendência a sempre ir atrás do que é novo. Mas de maneira geral, um médico sério ele tem que ser um pouquinho mais cuidadoso com isso, entender de fato melhor aquilo. É bom que a gente tenha estudos que sejam mais robustos, né? Depois disso a gente começa de fato usar na clínica, porque todo procedimento, por menor que seja, vai ter embutido ali algum risco. E existem riscos também. Então, eu acho que é uma coisa muito promissora, pode ser que seja realmente revolucionário para o tratamento de ejaculação precoce, mas a gente precisa entender muito bem quem que é o paciente que vai se beneficiar disso, e a gente precisa ter algum cuidado até que existam estudos com um número maior de pacientes, principalmente avaliando a segurança desse tratamento. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês nessa semana, mas antes de me despedir aqui, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilharem esse conteúdo, ativarem as notificações, enfim, curtirem aqui esse conteúdo.
tudo que vocês puderem aí para ajudar o canal a crescer. Pode parecer uma coisa boba, mas isso é muito importante pra gente, porque isso estimula que a gente volte aqui e continue trazendo conteúdo de qualidade. Beleza? Um abraço e até a próxima, pessoal.